Então, primeiramente, boa noite. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Luiz pela presença e por ter aceito o convite da doutora Karine para participar do Novembrinho Azul. O Dr. Luiz Braga é professor do Departamento de Urologia, é diretor de pesquisa do Programa de Residência em Urologia, é urologista pediátrico do Hospital McMaster Children's em Hamilton, Canadá. A palestra de hoje tem como tema ureterostomia distal para ureteres ectópicos em crianças com sistemas duplicados e não refluxivos. Doutor Luiz, a palavra é toda sua. Uma ótima palestra. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, Karine, e o pessoal que organizou essa iniciativa, uma iniciativa excelente. Espero que vocês continuem contribuindo para a cirurgia pediátrica no Brasil. Bom, o tópico vai ser sobre o que a gente chama de UU, que é a ureterostomia distal, e a gente vai ver que ela pode ser usada para ureteres ectópicos e a gente está expandindo também para ureteroceles. Então, inicialmente, em sistemas duplicados, quais que são os objetivos do tratamento? Seria preservar a função renal, prevenir o desenvolvimento de infecção do trato urinário febril e consertar a incontinência urinária que existe na maioria dos casos, especialmente nas mulheres. Quais seriam os determinantes, ou o que se deve levar em conta quando se pensa em tratamento cirúrgico desses sistemas duplos? Seria principalmente a função do polo superior e a presença ou não de refluxo vésico-ureteral. Isso são ensinamentos clássicos e a gente vai ver que talvez, mas atualmente a gente tenha refutado um pouco desses conceitos dogmáticos. Com relação à presença do sistema duplo e vesicoureteral reflux, a gente olha as duas condições que são mais comuns nesses cenários, que seria a presença de ureterocele e ureter ectópico. Então, a gente sabe que quando se existe uma ureterocele, 40% dos casos podem não ter refluxo associado. Na maioria, assim, aqui 40% a 50% se a gente tem refluxo no polo inferior daquele sistema duplo e na ureterocele no polo superior, causando obstrução. E muitas vezes a gente tem o refluxo bilateral, são casos graves com o sistema duplicado bilateralmente, às vezes ureterocele bilateral ou ureter ectópico de um lado e ureterocele do outro, mas o refluxo no polo inferior é bilateral em 20%. E a gente também pode ter, depois que se faz o tratamento endoscópico, a incisão endoscópica, a gente pode ter refluxo dependendo de quão aberto ficou aquele orifício. Com relação aos ureteres ectópicos, na minha experiência, mais ou menos 2/3 a 75% não tem refluxo, mas de acordo com os livros, textos, 50% não teria refluxo, e os outros 50%, a outra metade, teria refluxo no polo inferior. Algumas vezes, a gente tem uma inserção muito típica do ureter ectópico, especialmente em meninos, mas em meninas também pode acontecer uma inserção no colo vesical. E nessa inserção você pode ter obstrução, mas o que eles chamam de refluxo paradoxal, porque quando o colo vesical está se abrindo, você tem refluxo para dentro daquele ureter que não está sendo comprimido pelo esfíncter lá, pelo colo vesical. Com relação às indicações cirúrgicas, elas são clássicas. Seria principalmente a presença de infecção do trato urinário febril, e essa estaria associado ou não com refluxo, porque a infecção também pode ocorrer nos casos de sistemas obstrutivos com estase urinária e ureteres muito tortuosos. Há alguns casos também de ureterocele bilateral ou ureteroceles que têm um prolapso para dentro do colo vesical, ou a ureteroceles ectópicas
a gente também pode ver a presença de obstrução do colo vesical, e isso causaria obstrução bilateral, seria um quadro similar de a válvula de uretra posterior, mas em meninas, e nesses casos também você tem que fazer tratamento cirúrgico. Com os ureteres ectópicos, é similar, mas indicações clássicas seria a diminuição de função do polo superior, é difícil de comprovar, pois o polo superior, nesses casos, na maioria dos casos, é displásico. A presença de infecção urinária febril e refluxo da mesma ureteroceles, a progressão dessa hidronefrose, o piora da dilatação do polo superior e a presença de, como já foi falado, de incontinência urinária em meninas. Quais são as opções cirúrgicas? Em exames, existem várias opções, like 6 ou 7 ou mais, mas a gente pode dividi-las em tratamento abordando o trato urinário superior versus abordagem do trato urinário inferior. No trato urinário superior, as mais comuns seriam o que a gente chama de nefrectomia parcial, ou upper pole heminephrectomy, ou upper pole nephroureterectomy, que seria a retirada do polo superior mais a ureter associado àquela unidade. Você pode fazer também uma anastomose da pelve renal com o ureter, seria uma pieloureterostomia, ou o que a gente chama de UU, que é a ureterostomia proximal. Abordando-se o trato inferior, a gente pode, se for um caso de ureterocele, fazer a punção endoscópica ou uma incisão da ureterocele transuretral. A gente pode reconstruir o trato urinário inferior com uma reimplante de um ureter ou de 2, dependendo se tem ou não refluxo associado. Você pode também fazer a excisão da ureterocele e uma plástica no colo vesical, porque essas ureteroceles são grandes e provocam fraqueza ou uma disfunção do colo vesical. E o que a gente vai falar mais e focar a nossa atenção nessa aula de hoje seria sobre essa ureterostomia distal, e uma técnica recentemente publicada pelo pessoal do SickKids, Dr. Lorenzo, seria o Roberto, também um urologista no Brasil da USP, tem feito muito essa técnica, que seria o clipping do ureter, que está drenando o polo superior. Essas seriam as principais técnicas. Obviamente, dependendo da condição, a gente tem que associar, ao combinar os approach superior e inferior, a gente vai ver por quê. Então, um dos trabalhos, Mohan Gundet, ele é um cirurgião da Índia, treinou no Great Ormond Street e agora ele é o chefe de urologia pediátrica em Chicago. E ele publicou esse trabalho em 2005, falando que se você tivesse feito uma upper pole nephroureterectomy ou a partial nephrectomy, up to 10% dos pacientes iam desenvolver uma perda da função diferencial que fosse maior de 10%. Quer dizer, o polo inferior que tinha sido deixado, ele sofreria uma queda, um dano pela dissecção, pelo trauma da cirurgia para se retirar o polo superior. Também é clássico em casos de ureterocele que, se você fizesse a abordagem somente do trato superior, em quase um terço dos pacientes, 20% a 30%, você teria que reabordar inferiormente. E se o paciente tivesse refluxo, para remover um coto, ou às vezes para fazer uma reconstituição do colo vesical. Inicialmente na minha carreira e pelo meu treinamento na França, eu aprendi, e entre 1995, 96 até mais ou menos 2003, eu fazia a partial nephrectomy, e depois mudei quando eu comecei a fazer essa abordagem inferior com a ureterostomia. Há outras complicações que podem ocorrer com a nefrectomia parcial, seria a presença de urinomas, porque a gente invade o sistema coletor e tem drenagens, ou pode formar um cisto ou algumas coleções. Isso pode acontecer em 30% a 50% dos casos. E, em algumas vezes, especialmente em meninas, se tem um refluxo associado, se você não remover o escoto bem baixo,
abaixo da bifurcação dos vasos ilíacos e debaixo da bexiga, se o stump ficar muito longo, em até 20% dos casos você pode ter infecção, e isso deve ter que ser ressecado depois. Na França a gente fazia muito através de uma ressecção, uma small incisão de ingnotomia para remover o coto em pacientes que tinham infecção urinária de repetição. Bom, qual que seria o problema, então, de deixar esse polo? A maioria das pessoas que recomendam o approach, ou a abordagem do trato urinário superior, é porque elas querem remover esse polo displásico com um temor de que isso, no long term, a longo prazo, causaria câncer ou um risco de hipertensão. E um trabalho do Doug Husman, publicado na década de 80 e na década de 90, ele comparou a incisão endoscópica de ureterocele com a nefrectomia parcial. E ele viu que o risco de hipertensão naquele polo que teria ficado superior displásico foi de mais ou menos 7 a 8%, quer dizer, uma incidência baixa de hipertensão. Com relação à incidência de malignação ou malignidade, isso não foi encontrado. Então, foi a partir desses trabalhos que começou a ter uma mudança na conduta, as pessoas tentando abordar essas mesmas condições através da abordagem do trato inferior, em vez de se ressecar aquele polo superior, com o risco de comprometer a função do polo inferior. Então, vamos falar sobre a ureterostomia. Ela, inicialmente, pode ser feita ainda, mas inicialmente era feita por uma incisão de Gibson, que é uma incisão que começa a incisão para transplante, que ela sobe na região inguinal e no flanco, para poder ter acesso aos vasos ilíacos. Eu acho que essa incisão é muito boa. Eu recomendaria para as pessoas que querem testar pela primeira vez. É uma incisão que te dá muita segurança. Você pode identificar os dois ureteres muito bem e é muito fácil. Nós paramos de usar essa incisão porque a gente viu que ela pode ser feita através de uma incisão de ingnotomia, como se fosse uma incisão de hérnia ou de orquidopexia. A incisão de Phanestil, obviamente, muito boa, porque se esconde nas pregas, mas é uma incisão grande. Talvez, eu já fiz em alguns casos em que a gente fez uma ureterostomia bilateral. Hoje em dia, e em crianças mais velhas que vêm com tratamento de disfunção miccional, o que a gente chama de bladder bowel dysfunction, e ficaram sendo tratados por muito tempo com constipação e urinária incontinência, e depois foram descobertas que tinham ureter ectópico. Então, isso são crianças mais velhas, e a gente, então, decidiu abordar através de laparoscopia, fazendo a ureterostomia laparoscópica. Obviamente, com o robô, isso é mais fácil e é muito empregado, e parece que vocês escutaram a aula do Daniel da Justa, ele realmente faz essas cirurgias roboticamente ou às vezes aberta. E o que eu coloquei aqui, eu acho, e vocês espero que eu possa mostrar para vocês, que a ureterostomia inguinal, ela é considerada uma cirurgia minimamente invasiva, pelas características de cirurgia minimamente invasiva, que são: o paciente recupera rápido, a estadia hospitalar é curta, a parte cosmética e o aspecto estético é muito bom, e as incisões são escondidas, e o tempo cirúrgico é curto, tempo anestésico, obviamente, curto também, e a morbidade pequena para a criança. Então, todas essas características, apesar de ser uma cirurgia aberta, fazem que a ureterostomia seja considerada e compare-se muito bem com essas técnicas minimamente invasivas tradicionais, que seriam a laparoscopia e a cirurgia robótica. Eu vou mostrar depois. A gente fez uma revisão boa da literatura comparando essas três partes, a open com as outras duas. Bom, eu queria agradecer aqui o Dr. Juan Carlos Prieto, que é chefe de urologia pediátrica no hospital em Santo Antônio, e nosso amigo da CIUP, o presidente da CIUP atual. Ele
foi um dos primeiros a publicar isso com o treinamento que ele fez com Snodgrass, e isso foi publicado na Way em 2009, e depois seguiu-se com um artigo no Journal of Urology, e ele, na época, estava usando a ureterostomia por via inguinal para tratamento de ureteres ectópico e ureterocélis, mas sem refluxo vésico ureteral. Então, eu queria mostrar, Karine, se puder, esse vídeo que foi me cedido com muita gentileza pelo Dr. Juan Carlos Prieto, mas eu gostaria de mostrar depois da gente fazer uns pontos técnicos desse procedimento. Então, isso é para mostrar que, por exemplo, aqui é um caso típico de um sistema de duplicação completa. A gente vê o polo inferior aqui, sem hidronefrose, e o polo superior com a dilatação. E a gente pode ver aqui esse polo superior se conectando com o ureter tortuoso e dilatado. Então, isso normalmente acontece em crianças do sexo feminino, e a imagem da bexiga iria mostrar uma ureterocele, ou, se não é a ureterocele, então, until que alguém prove o contrário, isso seria considerado um ureter ectópico. E a gente pode ver aqui que, depois de ter sido feita uma ureterostomia, o controle pós-operatório mostra um rim quase normal, parece um rim de sistema único, e a incisão na prega da região inguinal que se esconde. Então, isso é muito bom. Meninas podem usar o biquíni, aqui no Canadá eles usam calção longos, então não é um problema, mas no Brasil poderiam também usar as sungas, que são menores. Quais seriam as vantagens da ureterostomia por via inguinal? Como eu falei, o tempo anestésico é curto, e vocês vão ver em torno de 1 hora, 1h30, 1 hora os mais rápidos. Na nossa casuística, é em torno de 1h15, sem correr, com o residente fazendo parte da anastomose. Normalmente, a maioria dos pacientes vão embora no dia seguinte, mas eu já dei alta em várias crianças no mesmo dia, então pode ser feito como um procedimento ambulatorial, outpatient procedure. A grande vantagem que eu acho também é que você faz uma abordagem extraperitoneal, não tem risco, mesmo se tiver um vazamento, um extravasamento urinário, não tem risco de causar irritação peritoneal. Pelo fato de ser uma cirurgia que tem muito sucesso, é anastomose boa e ampla, a gente não tem deixado nenhum dreno. Vocês vão ver, nós fizemos um trabalho comparando a colocação de stents versus não stents, então a gente vai ver que os stents também não são necessários. O custo é muito pequeno, porque não está envolvendo cirurgia robótica, laparoscópica. Os instrumentos, a gente usa um PDS 7 zeros, e o resultado estético é muito satisfatório. Depois de 2 ou 3 anos, você não consegue ver a marca da incisão. Então, a gente publicou isso, acho que está saindo agora, se eu não me engano. O Luciano Favorito convidou a gente para escrever um trabalho, a gente mandou para aquela sessão de como eu faço, e exatamente porque a gente discute nos grupos de social media, e várias pessoas parece que têm ou dificuldade de entender como a gente pode anastomosar um ureter muito grande num ureter pequeno, e esse risco dogmático que fala que a gente não deve comprometer um sistema que esteja saudável. Então, para que mexer com um ureter do polo inferior que está normal? Mas, como vocês vão ver, o jeito de se pensar na ureterostomia é como se você estivesse fazendo uma pieloplastia. Pieloplastia, o que acontece? Você resseca o segmento patológico abnormal, mas aí você vai ter que anastomosar a pelve renal num ureter normal. Vai ser pequeno, mas é normal. Aqui é a mesma coisa. A ureterostomia tem uma facilidade maior, porque a anastomose é término lateral. Ela pega a parte terminal do ureter, que é o ureter superior, na parte lateral do ureter receptor, ureter inferior. Então, eu queria mostrar aqui, a gente colocou várias fotografias. Infelizmente, nós estamos preparando um vídeo, mas a incisão é feita na região inguinal, então alguns revisores comentaram que a gente faz uma incisão alta. Não, a incisão é baixa. Talvez a foto aqui esteja dando uma impressão mais alta, mas como vocês viram no slide anterior, é na mesma incisão que você vai usar para uma orquidopexia.
a incisão é transversa. No começo a gente fez umas incisões nos primeiros casos oblíqua, mas a abertura da aponeurose do oblíquo externo, ela é oblíqua, para facilitar a entrada, e a gente faz normalmente, a gente não corta as fibras musculares, a gente faz uma divulsão das fibras, então é uma muscle splitting tipo de incisão, e por isso a quantidade de narcóticos que é usada ou a quantidade de dor no pós-operatório é mínima. E por isso a gente consegue mandar as crianças embora no mesmo dia. Como isso é o maior tabu que existe, todas as dúvidas, quando eu sempre apresento, eles me perguntam, mas como que a gente faz? Você tem que fazer um tapering, uma redução do calibre do ureter, do polo superior, que muitas vezes é muito tortuoso e grande. Não, você não precisa. Depois que você incisa a parede do ureter, esse ureter vai descomprimir, porque ele está dilatado, e você vai anastomosar a parte terminal do ureter e na parte lateral do ureter inferior. Então, realmente, a abertura no ureter inferior tem que ser grande. Eu recomendo que seja do mesmo tamanho da abertura do ureter do polo superior. Alguns trabalhos têm descrito fazer o tapering, mas isso aumenta o tempo cirúrgico, vai aumentar a sua incidência de fístula ou ao risco de leakage. Então, eu não recomendo, e na nossa casuística, que vocês vão ver, a gente já tem quase 60 casos atualmente, a gente não tem nenhum caso de fístula ou de extravasamento urinário. A gente pode ver aqui que os ureteres são de tamanhos diferentes, não tem o menor problema. Outro ponto importante, detalhe técnico que eu gostaria de salientar, é que as pessoas ficam muito preocupadas. E se eu não achar o ureter inferior, eu devo fazer uma cistoscopia, colocar um fio guia ou um catéter ureteral para marcar o ureter? Não, não é preciso. Por quê? Porque como é feita uma ureterostomia distal, atrás da bexiga, os dois ureteres vão estar grudados um no outro. Então, a dissecção é feita, você pega com passa-fio em bloco, um ureter, e depois você vai dissecar o ureter pequeno do ureter grande. Então, não precisa fazer a cistoscopia, porque isso vai te levar a mais tempo. Algumas pessoas gostam de fazer a cistoscopia para identificar a localização do ureter ectópico. Como você sabe, na maioria das vezes, a gente não acaba identificando esse orifício, porque ele pode ser na uretra, muito distalmente, pode ser na vagina, pode ser em derivados do ducto de Wolff. Então, é difícil às vezes. E mesmo que seja na uretra prostática, alguma coisa é pequeno e você pode não identificar. Então, eu não recomendo que você identifique os dois ureteres, muito fácil, só rebater a bexiga, você desenvolve o plano extraperitoneal, puxando uma gaze para dissecar aquilo. A incisão é pequena, em torno de 2 a 2,5 centímetros, e você vai ver esse ureter normalmente é dilatado, então não tem nem a menor dúvida, e depois você faz a anastomose. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato da anastomose, que deve ser feita ou não deve ser feita. Nós fazemos com um chuleio contínuo de PDS 70. A doutor Prieto está me falando, vocês vão ver isso no vídeo, que a anastomose, o vídeo que ele emprestou, é feito com pontos separados, mas ele agora já mudou pela nossa influência ou discussões de casos. O que eu gosto de fazer muito bem é mais ou menos alinhar o ureter superior no ureter inferior. A anastomose é feita do lado, pode ser um pouco em pé, mas eu gosto do lado para evitar kinks ou que ela caia muito bem. Uma outra dica que eu gosto é o seguinte: se você tiver um ureter superior muito tortuoso, algumas vezes eu resseco um pouco desse ureter, e para que ele não fique redundante, que ele caia direitinho sem fazer uma dobra. A dissecção não precisa ser feita extensivamente. Agora, uma coisa importante é o que se fazer com o coto distal do ureter superior. Essa é uma pergunta que é muito frequente também, e o que a gente faz se esses pacientes, como nós recomendamos e colocamos no título, a nossa indicação seria para casos, funciona muito bem, que não existem, ou que não existe refluxo vesicoureteral associado. Como não existe refluxo, o que nós fazemos é só espatular esse ureter. Ele não precisa ser ligado, porque ligar você pode provocar a formação de uma coleção, porque não vai ter extravasamento ali, já que não tem refluxo vesicoureteral.
Nos casos que tem refluxo, nós já fizemos casos, então a gente tenta ligar esse coto o mais baixo possível, como foi mencionado nos slides, para evitar o risco de infecção do coto, alguma coisa que possa causar depois, no pós-operatório, infecções e você tenha que reintervir. Gostaria de chamar a atenção nessa imagem aqui da presença do stent, o catéter de duplo J, ele pode ser colocado através do polo inferior, indo para o polo superior, ou só no polo inferior e drena. Então, isso depende da preferência. Depois que nós fizemos o estudo, nós não temos deixado stents, com muito poucas exceções. De vez em quando eu ainda deixo sou muito acostumado a deixar stents em todas as cirurgias que eu faço de pieloplastia, trabalho sozinho com residentes, então é difícil, não gosto de ser chamado por nenhuma dúvida se a criança volta com febre ou alguma dor. A gente sabe que a anastomose está drenada e não tem nenhum problema. É muito importante checar a patência do ureter distal. A gente vê amplamente que tem uma boa lumen, e a incisão pequena, como eu falei, essas crianças são feitas, essa cirurgia vai ser feita em lactentes ou em crianças bebês pequenas. Isso é uma outra dogma que tem na literatura, que é por que fazer quando a criança é pequena, a não fazer, esperar 1 ou 2 anos ou 3 anos. A minha pergunta é ao inverso, por que não fazer? Não tem nenhuma contraindicação para se fazer. A maioria das pessoas aqui tem a formação de cirurgia pediátrica, vocês estão muito acostumados a operar em bebês de 800 gramas, 1 quilo, então, quanto mais um neném de 3 a 4 meses, full term, não tem problema nenhum, é, na verdade, mais fácil, porque você pode fazer aquela muscle splitting technique que eu comentei, e causando muito menos dor no pós-operatório. Então, eu gostaria de deixar isso, é o que eu vou comentar do meu artigo, mas vamos, porque a Karine me pediu para que salientasse muito bem a técnica, então eu espero que depois dessa aula vocês possam ter a confiança de experimentar essa técnica que eu realmente recomendo nos seus serviços. Então, eu vou mostrar o vídeo aqui agora. A mesma coisa, incisão transversal, usando, a gente chama esses afastadores, a aponeurose do oblíquo externo sendo aberta, incisada, e aqui o Juan Carlos está cortando um pouco o músculo, mas depois você não precisa, pode afastar com a hemostática e botar o afastador. Muito importante esse passo, empurrar uma gaze úmida para desenvolver o plano, e aí você entra naquele plano que você empurra o peritônio, aí tá vendo, ele está dissecando o ureter, e não tem nenhuma preocupação em se dissecar o ureter do polo superior e inferior, os dois vão aparecer juntos. O ureter é dissecado porque é uma estrutura tubular, e pronto, o fio é passado de reparo, e agora ele está mostrando o ureter superior e o inferior do lado. Mas normalmente um está muito colado na parede. É importante identificar, eu gosto de colocar pontos de reparos com fio de Prolene 5 zeros, para medir a distância, meço a distância depois que o ureter do polo superior é seccionado, igual ele está fazendo aqui. Então, você secciona, tá vendo? O ureter do polo superior, e aquela abertura, eu meço, e exatamente ela vai ser virada, e essa incisão eu normalmente faço com tesoura. Aqui ele está cortando o ureter para fazer uma anastomose. Eu, na verdade, faço de uma forma diferente. Mas então ele está medindo, e aí ele corta, eu já normalmente corto direto com a tesoura, ele vai cortar com uma tesoura de Potts, e a gente abre na mesma distância para que a anastomose caia certinha, que você não tenha aquelas dobras que a gente chama de dog ear. Então ele está fazendo uma anastomose, vocês veem aqui, com pontos separados, mas normalmente o que a gente faz é como se fosse uma anastomose de transplante ou uma anastomose de pieloplastia. Eu corro um lado e depois corro o outro, mas assim, eu queria mostrar que a gente vê bem o ureter pequeno, a gente obviamente opera isso com lupa de 2,5 ou 3,5, dependendo do que vocês tiverem. Dá para fazer essa cirurgia sem lupas também, e não tem menor problema.
ele está fazendo a parte superior. Aqui, eu acho que a grande vantagem, eu vou adiantar aqui, é com a sutura contínua. Então, vocês podem ver como é que está, um lado caído, e a gente vê o ureter, a anastomose término lateral. Então, a gente fecha o músculo, alguns pontos, em 8, e depois uma chuleio contínua, a cirurgia com 2,5 centímetros na prega inguinal. Tá vendo? Exatamente na prega, por isso que eu queria mostrar aí o resultado final do Dr. Juan Carlos, que gentilmente cedeu esse vídeo para que vocês pudessem ver ao vivo como se faz. Tá? Algumas vezes só mostrar as fotos não é o suficiente. Agora, eu queria voltar aqui para falar desse trabalho que nós publicamos há uns 2, 3 anos atrás, comparando uma casuística de pacientes que tinham stents com pacientes que não tinham duplo J, para ver realmente se tinha uma diferença e se isso é necessário, porque isso diminui ainda mais a morbidade pós-operatória. As crianças não têm que voltar para uma second anesthesia para retirar o catéter. E vocês vão ver que, como foi um estudo prospectivo, os resultados são interessantes. Nós comparamos as duas condutas e o que foi interessante é que não existia um viés de seleção, acho que em inglês chama selection bias, porque o meu parceiro, ele só faz essa anastomose e a pieloplastia sem colocar o duplo J, e eu sempre colocando. Então, a gente não selecionou um caso para colocar mais difícil, o ureter maior, não. Eu fiz todos com stents e ele fez sem o stent. Então, Surgeon 1 não tinha stents, Surgeon 2 com stents, e a gente comparou prospectivamente em relação às complicações e os resultados a longo e médio prazo. Então, aqui é para mostrar, again, outras fotos, por exemplo, uma foto da anastomose, como que a gente vê o ureter do polo superior largo, a anastomose feita, e aqui o ureter do polo inferior, tá vendo? Não tem muita dobra, isso é no fundo. Aqui a gente vê o músculo psoas, a gente vê direitinho. Então, é possível anastomosar um ureter, tá vendo, inflamado até, com infecções de repetição, nesse ureter normal, não tem problema nenhum. Aqui já é um caso menor, que você vê que é quase mais ou menos o mesmo tamanho. O ureter pequeno, uma coisa que eu esqueci de falar, do ureter do polo inferior, e não tente dissecar esse ureter do polo inferior muito, porque você não quer desvascularizar esse ureter. Então, é só o suficiente para trazer o ureter para a superfície e ter aquela 1 centímetro para você ter a sua anastomose e pronto, não precisa ser feito nada mais. A nossa incisão, do mesmo jeito, ela vai desaparecer na prega. Então, assim, são casos que a gente faz que, por exemplo, esse seria considerado um paciente que não teria, o que eu gostaria de chamar a atenção é isso. Várias pessoas que adoptam a nefrectomia parcial, eles pensam que esse polo superior não tem função, porque a gente não vê parênquima nenhum. E, às vezes, o renal scan não consegue pegar a função nesse caso, porque é distorcido, a área de interesse não engloba perfeitamente, então é difícil realmente saber a função desse polo superior. Você vê que depois, no pós-operatório, olha como você tem um rim, uma área de parênquima around this kidney. Ele fica como se fosse um rim único. Obviamente, nós sabemos que é um sistema duplicado, porque tem aquele istmo e as duas dilatações do sistema calicial. Então, o resultado é muito satisfatório. Os pacientes, até hoje, nós não tivemos. Eu sei que a gente não deveria falar isso, mas até agora, essa cirurgia tem se mostrado altamente gratificante, porque nós tivemos resolução da hidronefrose em 95% a 97% dos casos. Não tem nenhum paciente que precisou fazer uma reoperação, ou teve estenose, ou teve vazamento urinário. Então, aqui eu queria mostrar a nossa casuística. Naquela época, 2, 3 anos atrás, nós tínhamos 47 casos, 30 no grupo de stents e 17 no outro. O importante aqui é o que eu queria salientar, a idade. Então, a idade média foi em idade de 10 meses, isso eram bebês, e você vê que o desvio padrão aqui era grande, então teve crianças que foram operadas até com 2 meses, e outras com 1 ano e meio, etc. A distribuição do sexo entre female e male foi mais ou menos, muito mais comum em crianças do sexo feminino, mas aqui ficou como quase 2 terços para 1 terço. Com relação à apresentação, a maioria dos casos, hoje em dia, são diagnosticados com o pré-natal,
quer dizer, eles são assintomáticos e pela a presença do sistema de duplicação e ultrassom, a gente já desconfia que essa criança vai ter uma ureterocele ou um ureter ectópico. Essa casuística de 47 casos é somente para ureteres ectópicos sem refluxo. Então, é uma paciente, uma população seletiva. Mais ou menos 50% cada lado direito, lado esquerdo. Os pacientes tinham, obviamente, hidronefrose severa, a grau 4 e 3, naquele polo superior, como a gente mostrou nas funções. A função aqui, isso normalmente é medido pelo ultrassom. A gente, agora, a gente parou de pedir a cintilografia. Por quê? Porque eu tenho isso seria muito importante para os residentes. A mensagem aqui é que você só deve fazer um exame ou pedir um exame se esse exame for alterar a sua conduta. Então, eu acho que, como eu faço a ureterostomia distal, ureterostomia distal em todos os casos, então eu não preciso da cintilografia, porque se mostrar função ou não mostrar função, eu vou fazer a anastomose do mesmo jeito. Mas se a pessoa ainda é de acordo com os ensinos clássicos, que se não tem função, eu vou fazer a ressecção daquele polo superior e com função eu vou preservar, então faça a cintilografia. Mas a gente não tem feito a cintilografia. Essa avaliação da função é feita pelo ureter. Com relação ao diâmetro desse ureter, é um ureter de 15 milímetros, é um ureter largo, são ureteres grandes, porque o sistema é obstruído. A localização aqui, algumas vezes a gente achou o ureter, porque a gente fazia cistoscopia nos primeiros casos, mas não, hoje em dia a gente não faz mais. Então, com relação ao que eu queria mostrar aqui, são os resultados. Olhem para vocês verem o tempo cirúrgico. Tempo cirúrgico com 2 pessoas de 1h30, a estadia hospitalar de 1 dia, um pouquinho menos de 1 dia, porque alguns pacientes foram mandados embora no mesmo dia. Follow-up pequeno ainda, na época, o follow-up de 1 ano, 1 ano e meio. Mas por que é o follow-up pequeno? Porque depois de 1 a 2 anos, essas crianças foram mandadas de alta, porque não tem mais por que seguir. Se elas não estão tendo infecção e a hidronefrose desapareceu, todo mundo está feliz e pode mandar o paciente para casa. A hidronefrose resolve em 95% dos casos, como eu já mencionei, 96%. Normalmente demora-se 1 ano, um pouquinho mais, para resolver o que acontece com a hidronefrose pré-natal normalmente. O que mais? Em termos de complicações, as complicações que nós tivemos, o interessante é que eu vou mostrar, elas ocorreram mais no grupo, como vocês podem ver aqui, no grupo que teve stents. Então, as crianças que tiveram stents tiveram infecção pelo stent, ou o stent foi displaced, ele saiu na uretra das crianças, ou as crianças tinham espasmos vesicais com cólicas, mas nenhuma paciente teve estenose da anastomose, nenhuma paciente teve extravasamento urinário. Então, como conclusão, você pode ver, obviamente, a nossa amostra não tinha uma população muito grande, então a gente estava underpower, não tinha um power para mostrar uma diferença, mas tem uma diferença entre 12%, ou entre 0% e 20%. No total, a complicação foi mais ou menos em torno de 13%, mas principalmente devido ao stent, ou quase unicamente ao stent. Vocês viram que no grupo que não tinha, essas crianças não voltaram para a emergência, não ligaram para a nurse practitioner, não tiveram nenhum problema. Então, a gente concluiu, como eu mostrando aqui, ainda mais que esses pacientes do stent, todos tiveram que voltar para uma segunda anestesia. Agora, eu queria mostrar aqui a comparação entre essa série que nós fizemos, Braga, aqui eu coloquei com o meu residente, com as outras que foram publicadas fazendo a ureterostomia distal. Então, a gente teve mais 5 estudos, e aqui está o do Juan Carlos Prieto. Então, nós tivemos um número de pacientes muito grande, a maioria era em torno de 20 a 25 pacientes, isso é um grupo seleto de pacientes. A idade, o que eu acho interessante ver aqui é que com o Juan Carlos e a nossa série são pacientes lactentes, mas nos outros, aquele conceito clássico que precisava esperar a criança ficar maior para fazer essa cirurgia. Não precisa, é perfeitamente factível em bebês. O tempo operatório é um tempo pequeno, 100 minutes aqui, 90 minutos. Esse aqui demorou mais, porque provavelmente fez uma incisão maior, demorou mais tempo para fechar. O tempo de estadia, a gente vê que aqui
nos Estados Unidos e na nossa, que são séries mais recentes, são um tempo de estadia muito pequeno, ou como procedimento ambulatorial, mas aqui aí vem essa série com um dia. Com relação à hidronefrose, quase 100% de melhora. Complicações, muito poucas complicações. A gente quase não teve, esses autores relataram só um problema, uma coisa que esses autores relataram a presença de estenose, mas isso foi com pacientes que tiveram a ureterostomia laparoscópica. Mas, aqui, alguns pacientes tiveram infecção urinária, refluxo e coisas similares. A nossa, porque foi um estudo prospectivo, nós pudemos captar esses problemas, provavelmente ocorreram aqui, mas isso foram estudos retrospectivos, e a gente observou isso na nossa série com mais frequência. Follow-up ainda pequeno, mas algumas séries aqui com follow-up de mais de 3 anos. E a presença ou não de stents, que é a última parte aqui, alguns usando stents, outros não. Com relação à comparação da nossa série com os casos que foram feitos laparoscópicos. Então, vocês veem que o que é interessante é o seguinte: primeiro, a idade, obviamente, dos casos laparoscópicos, você tem que esperar mais tempo, ou os autores não ficaram seguros de fazer a cirurgia laparoscópica em bebês. Então, você vê que a idade é muito mais avançada. O tempo cirúrgico, incrivelmente, mais prolongado. 4 horas, 4 horas e meia, mais de 3 horas, comparado com 1 hora e meia para a cirurgia aberta por via inguinal. E apesar de ter sido uma cirurgia laparoscópica, vocês podem ver que o tempo de estadia hospitalar foi prolongado, 2 dias e meio, 5 dias, 3 dias, não se comparando a cirurgia feita de forma ambulatorial ou 1 dia de internação, como foi na nossa série do Juan Carlos Prieto. Again, também é bem efetivo, 100% em melhora da hidronefrose e as complicações mínimas. Então, aqui é uma questão de escolha. Obviamente, a cirurgia pode ser feita por via laparoscópica, pode ser feita por via aberta ou por via robótica. Então, essas foram as séries robóticas, como vocês podem ver aqui, a mesma coisa, idade bem mais elevada. Uma das vantagens da cirurgia robótica seria que ela diminuiria o tempo operatório, mas vocês veem que diminuiu de 4 a 3 horas, mas ainda há algumas séries um tempo prolongado, com exceção da série do Casale, que publicou uma série muito pequena. Às vezes, ele é muito habilidoso, mas, again, isso pode ser um outlier. Mas a maioria das séries, pelo menos 3 horas, comparado com 1 hora e meia da série aberta. A taxa de hospitalar agora com a cirurgia robótica, que é uma coisa mais recente, caiu, mas ainda assim maior do que a da cirurgia inguinal aberta, e a questão da hidronefrose e das complicações muito semelhantes. Então, em conclusão, o que eu gostaria de falar sobre a ureterostomia por via inguinal? É que ela é segura, vocês viram, a gente não teve nenhuma complicação, nenhum problema de estreitamento, de vazamento e de morbidade para as crianças. Ela foi bem efetiva, porque a taxa de sucesso foi quase 100%, e ela é mínima invasiva pelas as características que eu mencionei. A presença ou não, ou colocar-se ou não um stent, fica a critério do freguês ou do cirurgião, mas no nosso artigo mostrou que não é necessário, e às vezes você está associado com mais complicações menores, como cólicas, como visitas inadvertidas para o departamento de emergência e infecções urinárias. Em conclusão, a gente começou com a utilização dessas técnicas somente para ureteres ectópicos, a gente expandiu para ureteroceles, mas o que a fator-chave aqui, a key factor, seria que esses pacientes não têm refluxo vésico ureteral. Com isso, é uma técnica que vai dar muito conforto e as crianças não desenvolvem infecção no pós-operatório. Ela é minimamente invasiva, como nós mencionamos, e compete muito bem, ou seria até melhor do que a cirurgia robótica ou a cirurgia laparoscópica. E eu acho que isso deve fazer parte do armamentário dos urologistas pediátricos
para eles não ficarem tão fixados com a ideia de que, se não existe função no polo superior, a paciente deve ser submetida a uma nefrectomia. Isso está relacionado com alguns problemas no polo inferior, já foi visto por vários estudos, ou alguns estudos, que se deixar um polo superior sem função, com pouca função, não representa problemas a longo prazo. Muito obrigado. Perfeito, Braga. Adorei. Acho que a gente cumpriu, você cumpriu, né, que eu esperava, que é tentar fazer com que mais pessoas tomem coragem, né, aqui no nosso país e façam essa cirurgia. Uma dúvida que eu tenho é de segmento pós-operatório. Quanto tempo depois você pede ultrassom? Quanto tempo depois você examina esse paciente? Normalmente eu peço um ultrassom. Esse é o protocolo do nosso serviço. Eu peço ultrassom com 3 meses e depois da cirurgia. E a gente vê que o nível de hidronefrose, o grau de hidronefrose já melhorou. E se tem um pouco de hidronefrose residual, a gente normalmente pede um outro ultrassom, daí a 6 meses, 1 ano, seria 1 ano depois do... E há 1 ano de pós-operatório, a hidronefrose praticamente desapareceu. Algumas vezes é difícil saber se o paciente tem um sistema duplicado ou não, porque aquele polo superior diminui, ele shrink, e aí colaba, e você fica difícil de ver se é duplicado, porque não tem dilatação da parte do sistema coletor. Eu fiz os primeiros, né, entusiasmada ali com o que você tem mostrado, e no começo eu fiquei assim, daí eu fiz o ultrassom com 1 mês. No primeiro mês, lógico, não desapareceu tudo, mas eu já vi uma diferença, né? Na verdade, eu estava mais preocupada com uma dilatação possível do polo inferior do que propriamente o desaparecimento da dilatação do polo superior. Mas já dá para ver, né, que vai regredindo e que ia dar certo, né? Karine, eu tenho um paciente que foi feito durante o COVID com o meu fellow, a primeira vez que eu tenho um fellow, assim, não estou culpando, mas e eu, assim, esse caso, quando eu vi o pós-operatório com 3 meses, ele estava dilatado. Eu assustei um pouco, porque não é a minha experiência. Porque eu gosto de fazer aqueles detalhes. Algumas vezes eu ponho o ureter bem certinho na anastomose. Não sei se isso faz diferença, mas eu acho que é importante. Eu acho que o que faz diferença é você manipular menos o ureter, porque se ele fica às vezes um pouco isquêmico, isso pode prejudicar aquele peristaltismo e causar dilatação residual. Mas o que foi interessante é que eu vi essa criança e falei assim, diminuiu, tá melhor, mas não do jeito que eu gostaria. E aí pedi para a mãe voltar com 6 meses e já melhorou bastante. Então eu acredito que, como se fosse um mega ureter, que às vezes a gente opera e demora um pouco para melhorar no pós-operatório, mega ureter obstrutivo, essa foi a única paciente que eu me relembro, que eu tenho aqui na minha memória, e que porque foi mais recente, que ele não tenha, a hidronefrose não diminuiu, por isso que está mais ou menos em 95%. Mas eu não acredito, ela está bem, nunca teve infecção, e eu não vou reoperar por enquanto, porque não tem a menor indicação. E também o segmento a longo prazo melhorou, não tenho mais dilatação alta, né? Você falou assim, sim, no segmento a longo prazo a gente não precisa... eu acho que não precisa fazer. Assim, no Brasil, eu sei que vocês seguem as crianças mais, o pessoal tem essa relação mais com o paciente. Eu acho, pelos dados da literatura, igual quando a gente fazia, quando eu tinha meu consultório privado no Brasil, a gente seguia paciente com rim multicístico displásico. Eu pelo menos não sigo aqui. A literatura mostra que não precisa. A incidência de câncer, de hipertensão muito pequena, a maioria evolui. Então, eu acho que, assim, no Canadá, um sistema público é um burden
para o sistema de saúde ficar pedindo ultrassom, a consulta, eles me pagam dinheiro, vi o médico todo ano, entendeu? Eles não querem vir. Então, a gente, depois de alguns anos, se a adrenefrose estiver mínima e estiver estável, a gente dá alta. Por exemplo, para UPJ obstruction, que é a estenose da JUP, normalmente eu não sigo pacientes depois de 4 anos, se eu fiz a pialoplastia como um bebê no primeiro ano de vida. Eu sigo mais ou menos por 2, 3 anos, estando tudo bem, a gente dá alta. Alta, não manda seguir com a nefro, né? Alta. Esses pacientes aqui comigo, muitos deles, a gente vê primeiro, já discutindo com a nefro, eu puxei para o meu lado, que a gente fala que os pacientes que têm o afilamento do parênquima, até a prova contrária, eles são obstruídos, então eles têm que ficar com cirurgião. E a gente faz a parte clínica cirúrgica, então eles têm outras coisas para verem, então esses pacientes são seguidos mais por mim mesmo, pela urologia. E daí você dá alta definitiva. Interessante. A gente precisa começar a fazer isso também, né? E ajudar um pouco o sistema. E se tiver problema, o médico de família, o pediatra, eles vão procurar com infecção e fazem ultrassom, eles voltam para você. Assim, não é dar alta depois de 6 meses que operou e bye, mas depois de vários anos, eu tenho, porque o sistema não aguenta, Karine. São muitos pacientes, eu vejo mais ou menos 150 pacientes por semana. Então, se eu não der alta nos meus pacientes, o sistema explode. Tá. Acho que vou tirar isso de lição também. Explode mesmo. Os alunos estão de prova, né? Vai juntando cada vez mais e a gente vai tendo dificuldade até de atender os pacientes novos, né? Exatamente. Aí você fica menos tempo, está sempre na correria. Então, eu acho que é importante dedicar para os pacientes que precisam. Não que o paciente de pós-operatório não precise, talvez ele demore até mais tempo, mas o que precisa a gente segue. Mesma coisa, testículo. Eu sempre faço ultrassom para documentar que tem o tamanho, o flow e o certinho, porque é na medida, porque eu gosto de deixar no prontuário, porque depois eles voltam como adolescentes e às vezes um testículo está maior do que o outro, então é um problema. E até médico legal, eu acho que isso é uma coisa importante de se fazer, porque isso te garante que não foi um problema seu, porque você documenta logo depois da cirurgia que o testículo já era um pouco menor. Tanto que eu sei que a gente saindo do tópico, mas você pode editar e cortar, mas criptorquidia, o sufixo id, means que é pequeno. Crypto, hidden, orchio, testículo, idism, means pequeno, do grego. Então, nós sabemos que não todos os testículos são pequenos, mas eles já são pequenos de origem. Então, é importante documentar, porque a gente tem muito problema. Eu vejo muita população islâmica, muçulmana, e eles são muito preocupados com o offspring, com terem filhos, essas coisas, são muito preocupados. A missão deles é que eles têm que procriar, porque é muito importante para eles a família e terem descendentes. Então, eles são muito preocupados com o testículo, muito preocupados, muito. E eles não querem ser mandados embora, e a gente faz isso, e é um jeito de assegurar que as coisas estão bem. Entendi. Não, importante. E até antes da cirurgia, né, da orquidopexia, nesses casos, vale a pena documentar o volume do testículo, né? Eu faço isso também, exatamente. Porque só para mais uma coisa, assim, para os alunos ou quem estiver escutando, por exemplo, uma coisa que eu acho, again, tem uma indicação, mas eu acho que a seleção dos pacientes precisa ser melhor estabelecida. É aquela presença da ligadura do ureter. Ir lá e colocar um clipe. Eu não consigo ver a beleza da técnica. Primeiro porque, por exemplo, olha só, se eu aquele caso que eu mostrei, que era uma bola do polo superior, que não tinha parênquima nenhum. E vira bonito depois. Exatamente. De acordo com o Armando Lorenzo e de acordo com o Roberto, aquele caso, e talvez o Rodrigo Romão, também fazendo esses casos, eles iriam ligar aquele ureter. Aí depois, por exemplo, é lógico que aquele ureter vai morrer. Não, o ureter morreu. O rim vai ficar desplacado. Superior, né? Vai mas
mas você viu que, por exemplo, aquele rim, ele melhora, pelo menos, a imagem do parênquima. Então, eu acho que a gente, como cirurgião, a parte reconstrutora ou reconstrutiva é melhor do que uma parte ablativa, uma de ressecção. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que, assim, se você tem uma criança de 12, 13, 15 anos, que tem um polo superior completamente displástico e está tendo incontinência urinária, e é até difícil ver o polo pelo ultrassom, você tem que pedir uma ressonância ou uma CT scan, aí eu acho que sim, assim, essa técnica, você não vai abrir, tem músculo aqui, é mais profundo, ureterno, uma pelve renal de uma menina adolescente, você faria laparoscópica. Agora, para os bebês, eu não faria. Eu já operei 2 casos que vieram para mim, que o ureter foram clipados e a criança com... nós não vamos publicar agora, ver se eles aceitam, mas como complicação do ureteroclipping, porque eles tiveram infecção de repetição e a hidronefrose maciça. Mas quando ele mesmo apresenta o resultado, ele já apresenta alguns casos com as complicações e a conduta pós, né? Então, acho que não é isento de... a ele mesmo... eu acho que, assim, eu queria saber mais eu queria ter uma melhor indicação. Como eles nunca me falam, eles falam que a indicação tem que ser pelo renal scan. Mas o renal scan, como você sabe, a cintilografia não é confiável. Porque depende... Ali naquele teu caso ali, gigante, ia aparecer um vazio, né? Uma ablação total lá daquele... Não ia aparecer na cintilografia. Né? Exatamente. Então, eu acho que não é... E a casuística deles também é feita em crianças mais velhas. Eles esperam. E você esperar uma criança dela, na minha opinião, a gente teve vários casos, eles desenvolvem infecção. Muito obrigado. Na verdade, você serve de exemplo para a gente, sempre trazendo as coisas novas. Continue assim. Tá joia, obrigado. Obrigada. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado, tchau. doutor. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.